Os movimentos negros são uma série de movimentos realizados por pessoas que lutam contra os preconceitos e a escravidão, com o objetivo de resgatar a memória de um povo que lutou por sua liberdade. As principais revoltas negras são a Inconfidência Baiana, realizada em 1798 na Bahia. Foi uma das revoltas que tinha como um dos objetivos libertar os escravos. Além disso, eles almejavam a independência do Brasil e um regime igualitário. Os principais participantes eram indivíduos excluídos da sociedade. A Revolta dos Malês ocorreu na cidade de Salvador em 1835, no período imperial. Os participantes eram negros escravos de religião muçulmana, que se revoltaram com a escravidão e a imposição da religião católica. A Revolta da Chibata. Após a ebulição, um dos primeiros movimentos que ocorreram foi a Revolta da Chibata, a última ocorrida no Brasil, por negros armados e organizados. Ela iniciou-se em 1910, no Rio de Janeiro. Os negros eram integrantes da Marinha Brasileira e foram liderados pelo marujo negro João Cândido para lutar contra as péssimas condições de trabalho e maus tratos sofridos. Por conta da rejeição da sociedade aos negros, criaram-se movimentos contra o racismo, tais como Clube 28 de Setembro de 1897, integrava também a mais antiga das manifestações. Clube 13 de Maio dos Homens Pretos, Sociedade União Cívica dos Homens de Cor, entre outros. O surgimento da imprensa negra se deu em São Paulo. Devido a uma relevante manifestação de identidade étnica, o povo negro começa a querer fazer parte da sociedade brasileira. Estas manifestações foram de extrema importância na luta ideológica antirracista. Os negros paulistas, sentindo a necessidade de um movimento de identidade étnica e enfrentando as barreiras de uma imprensa branca, no caso a grande imprensa, criaram uma imprensa alternativa, na qual seus desejos, denúncias contra o racismo, bem como a sua vida associativa, cultural e social, se refletissem. Os dois jornais mais importantes foram o Clarim da Alvorada e a Voz da Raça, que, segundo Clóvis Moura, tiveram uma função fundamental no despertar da consciência étnica do negro paulista. A Frente Negra Brasileira foi criada no dia 16 de setembro de 1930. A FNB ajudou os negros a ingressarem na política paulista e constituiu-se um partido político. 7 anos depois, Getúlio Vargas, na época presidente do Brasil, decretou o Estado Novo e acabou com todos os partidos políticos. Então, a fundação, como frente política, acabou. A FNB movimentou vários outros grupos de mesma ideologia a participar e se tornou muito popular. Estima-se a filiação de em média 20 mil membros. As mulheres também passaram por diversos preconceitos. Ao contrário do que oferecia a sociedade, o sexo feminino, no movimento negro, tinha participação ativa. Esse modelo de mulher na sociedade foi cultivado por várias décadas. A manifestação, agora entidade, tomou corpo e se organizou de forma a proporcionar cursos, grupos musicais, times de futebol, serviços médicos e odontológicos e educação. Em 1945, os movimentos negros perderam parte do seu espaço dentro da sociedade. Porém, um deles foi exceção, o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento. Ele foi um ativista do movimento negro, deputado, secretário estadual e senador, além de ator e escultor. Produziu obras para evidenciar o combate à discriminação racial. Abdias estabeleceu o dia 20 de novembro como data oficial da consciência negra. As ações afirmativas são políticas públicas e privadas utilizadas para corrigir as desigualdades sociais, raciais e econômicas realizadas no passado ou no presente. Já foram implantadas em países como Colômbia, África do Sul e China. Essas medidas têm como objetivo combater as discriminações de qualquer forma, seja ela por etnia, pela raça, religião, gênero, etc., aumentando a participação desses grupos nos demais ramos da sociedade, como a educação, o emprego, para adquirir bens materiais, saúde, entre outros. No Brasil, o conceito de ações afirmativas foi adotado por entidades públicas para incentivar a igualdade entre as raças. Aqui estão alguns exemplos de ações afirmativas para afrodescendentes. Programas de bolsa de estudos, inclusão de negros ou grupos discriminados em empregos ou escolas, universidades, por meio de cotas, metas, bônus, financiamentos, etc. Prioridade para empréstimos, distribuição de terra e moradia. Existem também diversas leis e estatutos baseados nas ações afirmativas para afro-brasileiros, como a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira em instituições de nível fundamental e médio, o Estatuto da Igualdade Racial
e também a cota para a entrada de negros em universidades. Apesar das controvérsias, as políticas afirmativas mudaram a forma como é enxergado o racismo no Brasil. Chegamos à conclusão que este movimento foi uma das manifestações mais significativas para nosso país. Os negros mostraram suas insatisfações com a desigualdade que acontecia dentro da nossa sociedade. Os protestos só irão ter fim quando todos tiverem os mesmos direitos na sociedade, independente de etnia, raça, religião ou gênero.